Então vamos prosseguir. Hoje a gente vai começar assunto novo. Tá? Até aqui, até a semana passada, a gente estava discutindo capitalização simples, tá? Era o grande tema, assim, que abarcava todos aqueles assuntos que a gente andou discutindo, né? Então, apenas relembrando aqui, bem rapidinho, porque a gente já engata o tema da aula, né? E o assunto da aula e o grande tema que a gente vai trabalhar durante esse mês de abril praticamente inteiro. Então, o que a gente viu foi... A gente já viu, né? Nas aulas anteriores, simples, tá? Então, a gente viu que tem uma série de variáveis, né, na capitalização simples, né? Então, rapidinho aqui, variáveis. Eu não vou ficar descrevendo tudo porque a gente já sabe, né, mas só para relembrar, a gente viu, né? Então, tem o capital, o principal, tem juro, né, prazo, taxa de juros. O que mais que a gente tinha? Me ajudem aí no bate-papo, no chat, se puderem. Né? A gente viu montante também, né? A gente viu o valor atual, o valor nominal. Teve mais alguma variável que a gente viu? Né? O prazo aqui, em alguns casos, né, quando a gente está pensando para frente, era o prazo futuro. E quando a gente está falando de descontos, né, a gente falava em prazo de antecipação. É a mesma letrinha. Então a gente falou também então, em desconto, né? Desconto por dentro, desconto racional, desconto comercial, e por aí foi. Então, as variáveis que a gente andou utilizando nas aulas anteriores. Tá? E o legal, eu estou fazendo isso, porque a gente vai entrar hoje na capitalização composta. Né? Como a gente definiu com calma, com detalhe, cada um desses conceitos aqui, eles também aparecem na capitalização composta. E não precisa mais eu ficar, né, detalhando ponto por ponto, porque são basicamente os mesmos, com algumas alterações. E aí a gente vai discutir que alterações são essas, que ajustes que a gente faz dentro da capitalização composta para usar ali a taxa, o montante, os descontos. Bom, mas são as mesmas variáveis que a gente vai utilizar. Então, dentro de um outro contexto. Tá? Portanto, eu gostaria de falar assim, a principal característica, né, qual que é a principal característica na capitalização composta? É com ela que a gente vai trabalhar a partir de agora e por todo o tempo do restante da disciplina, tá? O que a gente se referir agora vai ser capitalização composta. Então, vamos caprichar. Anota aí no caderno. Capitalização composta. Então, novamente, você vai ter na capitalização composta todos aqueles caras, né? Juro, montante, prazo, taxa e tudo mais. Então, a gente vai estudar aos poucos todos os itens, né, que a gente já viu, como é que eles se comportam dentro desse tipo de capitalização, o que eles têm em comum com o que tinha já antigamente, né, capitalização simples, e o que tem de diferente. Tá? Então a gente vai começar com a principal diferença, né, a definição aqui que eu coloquei de principal característica de uma, né, a gente vai logo para a principal característica da capitalização composta. Não pode ser igual a simples, né? Na capitalização simples, a gente acabou de ver que os juros ele era constante, né, no tempo, assim, para todo bloquinho. Se eu fico 2 meses, eu vou cobrar 2 vezes aquele juro original, que eu já tinha calculado. Se eu fico 4 meses, eu cobro 4 vezes, por diante. Né? Então, a característica aqui é que aqui, né, então, os juros variam com o tempo. Né? O valor dos juros, tá bom? O valor dos juros variam um pouquinho variam um pouquinho não, né? Vai depender da taxa de juros, né? Variam com o tempo no sentido de que, vamos colocar assim, variam no tempo entre, para ficar mais claro, né? Entre um período e outro, tá?
Tudo bem aí, ô Renato? Deu tempo aí? Eu preciso só... Qualquer coisa depois eu deixo de novo para você, tá? Período e outro. O que é um período e outro? É um período e outro dentro do prazo, né? Dentro do prazo. O nosso prazo N. Continua sendo N. Massa, beleza, Renato. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos pensar assim, ó, o período, meu prazo, né? Meu prazo total é 4 meses, tá? Então, se a minha taxa lá, que eu fiz aqui em cima, né? 4 meses, a taxa é 10% ao mês, então já estão conversando bem, né? A taxa e o prazo estão na mesma unidade de tempo. Então, significa o quê? É como se eu tivesse 4 bloquinhos, né? De um mês. E todo mês eu cobro um juros, né? Para cada bloquinho, que eu chamo de período, tá? Então, um prazo de 4 meses tem 4 períodos aí dentro de um mês. Essa é a ideia. Só que na capitalização simples, para cada bloquinho desse, eu estava pagando R$100. Passou um mês, eu pago R$100. Passou 2 meses, eu pago mais 100. Então eu pago R$100 para cada bloquinho, para cada período que eu ficar, para cada período do meu prazo. Né? E o período é dado justamente por essa unidade de tempo da taxa de juros. Tá? Então, nosso período aqui vai ser mês, nesse caso. Então, todo mês eu tenho um período, dentro de um prazo, que pode ser 2 meses, 10 meses, 15 meses, 20 meses. Tá bom? Então, você tem um prazo completo e tem os períodos, que são os períodos, justamente, o nome correto seria período de capitalização, porque você cobra os juros dentro desse período proposto. Tá bom? Então, essa é a ideia. Tá? Então, aqui os juros variam com o tempo entre um período e outro dentro do prazo. Aí deixa eu complementar aqui, ó. Pois, vai ficar teoria, depois eu vou mostrar na prática. Ele é calculado, né? Esses juros aí vai ser calculado sempre em função de abre aspas de novo aqui, ó, montante eita, vou fazer de novo isso aqui, atualizado. Tinha visto que alguém tinha feito um comentário aqui para mim. Guilherme, né? Desculpa, Guilherme. Agora que eu vi aqui, a Mayara tá mandando alguma coisa. Só um minutinho aí, deixa eu ver o Guilherme primeiro. Seria um crescimento progressista? Seria um crescimento progressivo, isso. É um crescimento progressivo, tá? Ou, em termos matemáticos, assim, mais crus, geométricos, tá? Ao passo que o capitalização simples é um crescimento, sim, também, mas é linear. Bom. Isso, aí a Mayara pergunta aqui, professor, nessa capitalização composta aqui que a gente começa a estudar hoje, continua transformando a taxa ou o mês se tiver, né, se tiver diferente? Sim. Se a taxa tiver ao mês e o prazo tiver em ano, você vai ter que converter ou um ou outro, igual a gente fazia lá. Não é exatamente igual, assim, vamos dizer assim, de maneira similar ao que a gente fazia lá. Depois eu vou mostrar para vocês que tem uma certa dificuldade em transformar as taxas. O prazo é sempre o prazo. Lá. Se a taxa está 10% ao mês, se você está com 2 anos, transformar 2 anos em meses é 24 meses, acabou. Tá? Mas se você quer manter lá, não, deixa 2 anos, quero botar agora a taxa de 10% ao mês em ano, aí é diferente. Mas dá para transformar. A gente vai falar disso daqui a algumas aulas. Semana que vem é na seguinte. Tá? Só para não quebrar aqui o... Isso, o Luiz Gustavo perguntando. Então, no caso, não é linear? Não, não é linear. Eu já vou mostrar para vocês que não é linear. Tá? Linear é esse caso aqui. Tá? Todo mês você ganha R$100. Então, o cara começou com R$1.000, aí passou um mês, ele ganhou R$100, foi para 1.100. Passou um mês, 1.200. Passou um mês, 1.300. Assim por diante, né? Então, esses valorzinhos aqui, ó, eles definem uma reta, né? Essa é a ideia.
Então, esse é um crescimento linear. Todo mês você vai subindo um degrau de mesmo comprimento, né, de mesma altura. R$ 100, R$ 100 é a altura do seu degrau. Agora, lá embaixo vai mudar um pouquinho, tá? O degrau vai ficando mais alto a cada período, né, que passa. Então, aí o crescimento é exponencial, tá? Exponencial. Geométrico exponencial. Tá bom? Então, beleza, Luiz Gustavo? Agora vamos prosseguir aqui, que acho que vai ficar mais simples de vocês entenderem conforme a gente vai discutindo os conceitos, tá? Então, o que é esse montante atualizado, esse tipo de coisa, né? Então, isso, o Guilherme vem perguntando, um capital atualizado, né? Sim, você pode pensar em termos de capital. Eu prefiro pensar em termos de capital só aquele valor que entra lá no começo. Eu investi R$ 1.000, tá? Então, isso é o meu capital. A coisa vai girando no tempo, aí vai crescendo, vai mudando. Dali para frente eu penso tudo em termos de montante. Eu acho mais fácil pensar assim. E os autores, em geral, dos livros aí, a maioria, né? Os livros de economia, de matemática financeira também. Mas se vocês não se confundirem com a ideia, você pode chamar do que quiser, não tem problema nenhum, não, tá? Então, eu vou começar aqui para vocês, ó. A ideia de montante composto. Então, vamos desenvolver ela aqui com ela, né? A gente tem montante simples, agora a gente tem um montante composto. Vamos lá, então. Qual que é a ideia do montante composto, né? Você vai aplicar, vamos fazer uma linha do tempo aqui para ficar mais fácil. Tem essa quebra de página aí, então vou dar uma pulada aqui, tá? Então imagina que você tem assim, mais ou menos uma linha do tempo, tá? Em que a gente tem aqui todo o prazo, tá? Prazo total da minha aplicação. E aí você entra lá no início, aqui, ó, com o seu capital, tá? Vamos pensar que a gente tem, assim, cada dois quadradinhos desse, um período, tá? Não vai ter como fazer muito bonitinho. Tá. E você vê que a coisa prossegue. Então, imagina o seguinte. Eu quero que seja, de fato, uma coisa genérica, então eu não vou me limitar aqui, né? Justamente, eu vou deixar esse espaço assim, justamente para não me comprometer com um número final aí. Eu não quero que tenha 4 ou 5 períodos. Então, tem o primeiro período, tem o segundo período, tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? Se a gente tivesse na capitalização simples, a gente simplesmente, a cada bloquinho desse aqui, a gente calculava uns juros aí, né? Calculou os juros e vai guardando os juros do primeiro, do segundo. A gente fez isso ali em cima, né? Já discuti isso com vocês. Agora, aqui na capitalização composta, a sacada é um pouco diferente. A gente vai andar, olha aqui, ó, do primeiro, aqui do investimento. Então, não tem problema lá, R$ 1.000, 10% ao mês, tá? Depois de um mês, você tem R$ 1.100, tá? Então você tem o primeiro montante, isso que eu estou chamando de montante atualizado lá em cima, tá? Não é um montante final, porque você fez uma aplicação por N meses lá, vários meses. Então você dá um pulo aqui assim, ó, tá? Mas o cálculo é o mesmo, tá? Você ficou um prazo aqui, né? Nesse caso aqui de né? Um mês, a taxa e tal. Só que você não parou aí, você fez uma aplicação por N meses. Então, no próximo mês, no segundo mês, né? Os juros que você vai calcular não é 10% em cima do capital mais, ou qualquer taxa que você tenha contratado sobre o capital. Você vai calcular o juro sobre esse cara aqui, ó. Tá? Então, para o segundo mês, a gente vai ter um segundo montante diferente, né? Diferentemente do caso anterior, calculado sobre o primeiro. Então, nesse contexto aqui, ó, desse intervalo, né? O M1 está fazendo papel de capital.
E o M2 seria onde eu chego, né? Eu saio do M1, chego no M2. Então, o valor de saída seria ali, momentaneamente, ele trabalharia como capital, por isso, talvez o Guilherme estava chamando a atenção para chamar isso de capital atualizado, né? Mas ele é o montante do primeiro período, esse cara aqui. Aí ele vai trabalhar como sendo capital, né? Para o próximo período, para o segundo período, esse montante ele funciona como capital. Aí você calcula os juros, né? Normal. Taxa vezes, né, o prazo. Tem o segundo. E a mesma coisa para o próximo. Então a gente calcula assim, ó, sempre baseado os juros aí. Tá certo? Então você pode fazer mais uma, vai ter o montante 4 e tal. Só que não é que você tem 4 investimentos, seria o montante no final do primeiro mês, o montante no final do segundo mês, o montante no final do terceiro mês, e assim por diante. Tá? Na capitalização simples, então veja, esses juros que eu estou calculando aqui, né, é um juro, é o juro original. Aqui é um juro diferente, né? Porque, claro, o montante M1 é maior que o capital, então quando eu calcular 10% desse M1, vai ser um valor maior do que o 10% do valor original. E aí me gera um M2. Aí quando eu calculo o juro em cima do M2, 10% do M2, que é maior que o M1, então eu vou ter um juro maior ainda. Então, você vê que o juro ele vai crescendo. Eu não estou dando os valores numéricos aqui, mas estou trazendo essa ideia para vocês. Tá bom? E assim vai. Você vai fazer isso? Não. Eu apliquei por N meses, 10 meses, 8 meses, 12 meses, 30 anos. Aí, por isso eu coloco uma reticência ali, e você vai fazer isso até chegar no enésimo, né? No enésimo mês. Então, vai ter 1, 2, 3, até chegar lá no... Fazer isso para todos os períodos aqui dentro, até chegar lá no seu prazo total, né? Aqui no nosso valor final, prazo. E a gente tem o valor final lá do montante do enésimo mês. Né? Por isso que eu chamei de montantes atualizados aí, Guilherme, mas aí você fica à vontade. Tá? Deu para acompanhar? A ideia é isso. Basicamente, a capitalização composta ela se baseia nesse tipo de cálculo, nesse tipo de procedimento para o cálculo de juros. Vocês estão me acompanhando? Tá? Estão me ouvindo? Ah, não, tá bom. Isso. Mayara, beleza. Perfeito. Isso é o que a gente conhece, o juros sobre juros. Né? Então você calculou um juro aqui em cima, na primeira passada, aí você calculou um juro em cima daquele juro. Então é um valor diferente, assim por diante. Também é conhecido como juros sobre juros, né? Perfeito. E, assim, eu vou fazer um exemplo bem rapidinho, mas eu já quero sair dele, tá? Eu quero ir para uma coisa mais geral. Então, um exemplo bem rapidinho, só para ilustrar aqui para vocês. Né? Imagina você tem um capital, olha como eu sou criativo, R$1.000, e a taxa é de 10% ao mês. Pensei bastante aqui para ser original. 10% ao mês. Né? Então, imagina que você aplica isso por um período total, um prazo de 3 meses. Tá? O que você tem aí? Bom, não tem nada demais. Você pode até fazer a representação aqui em cima. Ó. Eu tenho R$1.000. Então, depois de um mês, né? Aqui seria o primeiro mês. Todos esses são bloquinhos de um mês, né? Nesse caso nosso aqui. É claro que aqui eu tenho um mês. Aqui nesse 2. Eu vou parar aqui porque eu tenho 3 meses no conjunto total. Então, depois de um mês, me digam aí, quanto é que a gente tem de juros, né? Um mês, né, 10% ao mês. 10% de 1.000 é quanto, pessoal? R$100, né? Então, você vai ter aqui R$100 de juros, mais os 1.000 que você investiu, 1.100. Esse é o montante que você tem no final de um mês. Tá? Bate igualzinho a capitalização simples. O primeiro período é sempre igual à capitalização simples. Agora, o problema é no segundo período, né? No segundo período, o que você vai fazer? No segundo mês, aqui, ó.
Você vai calcular o quê? 10% sobre R$ 1.100. Quanto que é 10% de R$ 1.100, pessoal? 10% de 1.100 é 110, não é 100, né? Então a gente aqui tinha um juros de 100, aqui eu vou ter um juros de 110, tá? E aí o meu montante vai ficar 1.100 mais 110 dá quanto? Alguém me ajuda aí? 1.210. É isso, né? 1.210. E aí, para a última passada, né? Você vai pegar e calcular. Vou sair daqui e vou chegar lá. Mesma coisa. Aplica a taxa de 10%. 10% de 1.210 é quanto? 121. Tá certo? 121 mais 1.210 dá quanto? 1.331. 1.331. Então fica como exemplo. Você vê que não é difícil. Claro, a gente está fazendo um método, assim, deixar assim, rosinha para você lembrar das cores ali em cima. A gente está fazendo um método, assim, passo a passo, né? Isso não se justifica, porque se fosse um investimento por 48 meses, né? 4 anos. Pô, você vai fazer isso 48 vezes? Difícil, né? A gente precisa desenvolver uma fórmula para isso. Mas eu queria que vocês vissem, se fosse a capitalização simples, ia ser R$ 100 no primeiro, R$ 100 de juros no segundo, 100 no terceiro. E no final aqui, a gente ia ter um montante na capitalização simples de R$ 1.300. R$ 1.300 no montante. Você vê a diferença? Ó? Aqui a gente já tem 1.331. Imagina se eu fizesse 4, 5, 6, 10 meses, né? Então essa diferença vai crescendo geometricamente. Tá? Então, é isso, tá? A ideia é essa. Só que a gente precisa construir, assim como a gente fez para capitalização simples, uma fórmula para o montante, né? Porque se eu falasse, o montante depois de 8 meses, você tem que ficar fazendo esses pulinhos, 8, 9, 10, 11, 20 vezes, puxa, uma hora você acaba errando no meio ali e vai empurrando esse erro até o final. Então a gente precisa estabelecer um procedimento, né? Então, matematicamente, vamos definir isso aqui. Esse esqueminha que está em cima, né? O que a gente tem matematicamente? Né? A gente garante o quê? Que o M1 ele é igual ao quê? Esse cara aqui, ele é fruto, né, do investimento inicial. Então, é idêntico, né? Inclusive, você vê o valor, é idêntico à capitalização simples. Ele é o capital aplicado no tempo, né? Então, mais a taxa vezes o prazo, tá? Só que tem que tomar cuidado aqui, né, nesse caso, né? Porque o M1, o prazo do N1, né, do M1, não é o prazo total. É esse prazo aqui, né? Eu saí do dia do investimento até o final do primeiro mês, tá? Então, aqui o N vale 1. Sempre vale 1. Um período de capitalização. Se a taxa é 10% ao mês, é um mês. Se a taxa é 2% ao dia, então é um dia. Sempre o período de capitalização, tá? Então, logo, o que a gente tem? O M1, se substituir por 1 ali, vai ficar 1 mais a taxa vezes 1. Taxa vezes 1 é a taxa, I vezes 1 é I. Então, M1 vai ficar capital que multiplica 1 mais a taxa. Tá bom? Esse é o M1. Então, o que a gente está fazendo aqui, esse processo, eu vou fazer o M1, acabei de fazer o M1, vou fazer o M2, o M3 e assim por diante. Tá? Só deixa eu resolver, agora que eu vi aqui no bate-papo tem 2 comentários. O primeiro é da Laís. Como que foi de 1.100 para 1.210? Aqui, Laís, eu vim do 1.100, é 10% ao mês. Ó. Calculei 10% de 1.100, é 110. Os juros, nesse período aqui, é 110.
A hora que eu somo 1.100 com 110 dá 1.210. Foi assim que eu fiz. E a mesma coisa no seguinte, saiu do 1.210, calculei 10% dele, que é a taxa de juros. O meu juro nesse período é 121. A hora que eu somo os dois, eu tenho 1.331. Tá bom? E aí o Otávio, né, o Becker falou aqui que seria mais simples 30% de 1.000 no caso da capitalização simples. Justamente, a gente já sabe que no caso da capitalização simples a gente tem uma fórmula, né? Ela é diretamente proporcional. É 3 vezes, se eu for ficar 3 meses, é 3 vezes a taxa de juros. Acabou. Então a gente tem uma forma direta de cálculo. E é o que a gente vai obter aqui também, por caso da capitalização composta. Tudo bem, Laísa? Maravilha. Becker, obrigado pelo comentário. Então, no primeiro período, foi exatamente isso que a gente tem. E sempre bate. O montante do primeiro período, se você investir R$1.000 em capitalização simples ou composta durante um mês, vai dar o mesmo resultado. A partir do segundo período é que começa a mudar as coisas, né? Então, vamos pensar no caso do M2 aqui, ó. Então, você chegou no M1, já está no M1, agora você quer pular para o M2. Então, quando a gente faz essa análise aqui que a gente já fez, o M1, ele faz o papel do quê? Do capital aí, né? Dentro desse desse pequeno contexto. Eu vou pular do M1 para chegar no M2. Então, ele se comporta como capital. Então, eu vou chegar no M2 a partir de quem? Do M1. É o meu capital. Então, nessa formulinha aqui geral, né? O capital agora é o M1. Multiplica 1 mais a taxa que multiplica o prazo. Simples. Você está calculando os juros e somando, né? Estou saindo daqui, chegando aí. Então, a minha base de cálculo é 1.100. Eu calculo o juros e já somo com o que eu tinha, ou seja, calculo o meu montante. Novamente, quando eu faço esse pulo do M1 para o M2, o meu N aqui é igual a um mês, né? Ou um período de capitalização. No caso, um mês, porque a gente está usando ali a taxa ao mês, aqui que a gente usou como exemplo, né? Mas poderia ser um dia, um ano, né? Um semestre, qualquer coisa. Então, novamente, N igual a 1. E a gente tem mais uma coisa, né? O M1, a gente conhece a expressão dele, está aqui, ó. Tá? Então, já vou colocar assim, ó, M1 igual capital 1 mais a taxa. Né? Poderia colocar assim, mais N igual a 1. Quando eu saio do M1 para M2, interessa se é um dia, um mês, um ano, é um período. Logo, né? Então veja bem, eu vou substituir aqui, ó, M2. No lugar do M1, nesse cara aqui, ó, eu vou colocar quanto vale M1, a expressão do M1. Tá? Capital, que multiplica 1 mais a taxa. Esse é o M1. Vezes 1 mais a taxa, vezes o prazo, que é 1. Então, deixa eu falar aqui, ó. É isso, tá? E o prazo, né? A gente tem aqui. Substituir. Aí. Bom. Olha, jovens, dá para melhorar um pouquinho? Dá para melhorar bastante. I vezes 1 é I, tá bom? Então a gente pode bem rapidinho assim, ó. Capital multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I. Olha aí, vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Os termos entre parênteses, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são iguais, um igual ao outro. Então, uma coisa multiplicada por ela mesma, a gente pode escrever como sendo o quê? Se eu tenho x vezes x, a gente pode resumir isso aqui escrevendo o quê? Opa. X ao quadrado, né? X ao quadrado. Qualquer coisa, né? Qualquer número, qualquer expressão vezes ela mesma é ela ao quadrado. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Capital 1 mais
taxa ao quadrado. Tá bom? Então, novamente, eu tenho a minha expressão para o M2. Aqui, ó. Tem o M1, tem o M2, estou destacando aí para vocês verem, ó. Começa a olhar aí, ó. Olha para uma, olha para outra, vê o que está acontecendo. E vamos fazer o M3. Isso aqui é um processo que a gente chama de matemática de indução finita. A gente faz 1, faz 2, faz 3, se precisar faz 4, aí você olha para todo mundo e fala, opa, tem um padrão aqui, cara, não preciso mais usar, não preciso mais continuar. Vamos fazer mais um aqui, acho que um 3 já deve dar para sair. Então a gente vai sair do M2 e vai até o M3. Então, aqui o M2 vai funcionar como capital e o M3 é o valor de chegada, né? Totalmente análogo ao que a gente fez aqui para o caso anterior. Então, M3. O M2 vale como capital, 1 mais a taxa vezes prazo. Então você deve ter reparado também que eu estou aplicando isso aqui no M3, apliquei isso no M2, apliquei no M1. Ou seja, dentro aqui, ó, quando você gira a roleta aqui, ó, dentro de um período, a forma de cálculo é a mesmíssima de juros, a sistemática do juro simples. Né? Dentro ali eu calculo, só que a minha base de cálculo ela sempre vai crescendo de um para outro. É isso que muda só. Tá? Então, bom, novamente, nós usamos o mesmo argumento, né? Mas de M1 para M2 eu andei um período, N igual a 1, e o M2 você acabou de calcular ali em cima, C vezes 1 mais I ao quadrado. Bom? Isso, Mayara, não dá, né? Não dá para ficar fazendo um monte, né? Eu vou fazer 3. Se precisar, eu faço mais 1, 4. Mais que isso eu não admito. Tá? Então, novamente, a gente vai cair nos mesmos... Ó, M2 está aqui, a gente tem uma expressão para M2. Então, a gente pode substituir. O N está aqui, o N vale 1. Então, vamos substituir aí. E a gente vai ter que o M3 é igual ao M2, 1 mais I quadrado, que multiplica 1 mais a taxa aí vezes o prazo, que é 1. Tá? Então, eu tenho isso aqui e tenho o verdinho, que é o prazo. Tá aqui. Pronto. Tá? Só um código de cores aí. Novamente, né, a gente tem o mesmo problema aqui. Problema não, né? A mesma situação. I vezes 1 é I. Né? Esse cara aqui vai ser 1 vezes I. Então, será que eu preciso escrever? Acho que é melhor, né? Vou fazer aqui, ó. M3, capital, 1 mais a taxa ao quadrado vezes 1 mais a taxa. Tá vendo? O termo do parênteses é o mesmo. Só a potência que mudou. Então, se eu tenho x ao quadrado vezes x, isso aqui dá quanto? X ao... Mantém a base e somos expoentes, né? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, concorda? Só se lembrar que x ao quadrado já é x vezes x. Né? Isso aqui, então, x ao cubo. Então aqui a gente vai ter o quê? M3, capital que multiplica 1 mais a taxa ao cubo. Aí, dá uma olhada no M1. No M2. No M3. Ó, 10 segundos. Olha bem para eles. Olhou? Olhou. Se eu quiser fazer o M4 agora, você consegue me dizer? Você acha que você consegue? O que mudou de um caso para o outro aqui, vai? O M1 está a primeira potência, né? A gente não precisa representar. O M2 está a segunda potência. O M3
da terceira potência. O que você acha que vai acontecer se eu quiser calcular o M4? Uma quarta. Isso. E aí, Mayara, se eu quisesse fazer o M20, me diz aí, como é que ia ficar o M20? Como é que vocês acham que ia ficar? Capital, 1, mais a taxa, elevado a quanto? Elevado a 20. Elevado a 20, né? Perfeito. Então, a gente tem uma fórmula geral. Ou melhor, a gente viu agora, isso é o processo que a gente chama na matemática de indução finita. Se você quiser calcular o M, né, qualquer valor, 101, 204, já sabe, não precisa fazer um após o outro. Não precisa mais fazer um após o outro. Deixa eu limpar aqui e a gente vai generalizar essa fórmula agora. Tirar essas bolinhas aqui. Esse 1 também eu vou tirar porque, né? Então, podemos generalizar agora. E aí a gente tem uma forma. Generalizar. O montante do enésimo período, né, oitavo, nono, vigésimo, vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao total, né? Aí, esse N, se o N for 8 meses, prazo total, então tem o 8. Se for 20, 20. Tá? E aqui acabou. Esse é o montante composto. Essa é a fórmula do montante composto. E eu vou simplificar mais um pouquinho ela, porque já deu para ver a relação que existe aqui, né? Entre o subíndice e o expoente, tá? O expoente, que está lá no I mais 1 elevado a 1 expoente, aquilo é importante, aquilo é importante. Agora, no lado esquerdo aqui, esse subíndice N não é tão importante para a gente, porque no fim das contas, a gente sempre, o nosso N vai ser sempre o prazo final mesmo. Eu não vou ficar querendo calcular as coisas no meio do caminho. Eu quero saber o prazo final, é justamente o N do problema, tá? Então, esse N não tem necessidade de aparecer na nossa fórmula, então eu vou tirar ele daí. Se quiser manter na sua, pode manter, mas não serve para nada. Não tem valor nenhum, era só um subíndice para a gente associar. Tá bom? Tá aí. Essa é a fórmula geral pro nosso montante composto. E daqui a gente já pode aproveitar e falar em juro composto, né? Tá aí, os juros, né? O juro pode ser obtido como? Se você lembrar lá do original, a definição de montante é a mesma. É o capital mais os juros. Concorda? Capital mais os juros. Então daqui a gente pode tirar os juros. Olha, se eu passar o capital subtraindo, vai ficar montante menos o capital igual aos juros, né? Ou os juros, nada mais é do que tudo que você tem hoje menos o capital que você investiu, né? Você pegar tudo que você tem hoje, subtrair o capital que você investiu, aquilo que sobrou de fato é os juros que você ganhou no investimento. Tá? Então aqui, seja simples, seja composto, é a definição de montante, é a definição de juros. Tá? No nosso caso, a gente pode agora substituir, né? A gente acabou de ver que o montante composto é capital mais a taxa elevado ao prazo. Então a gente pode fazer, né, os juros do capital mais a taxa, taxa elevada ao prazo menos o capital, tá? Se quiser lembrar aqui, ó, a montante. E se você perceber, o que eu estou fazendo aqui é uma subtração. Eu tenho o primeiro termo menos o segundo termo. E tanto no primeiro termo quanto no segundo termo aparece
capital. Então eu posso fatorar esse C de capital aí, tá? Deixa a expressão mais simples. Se eu fatorar, eu coloco o capital em evidência. Aí eu tenho que reobter, né? O capital multiplicar todo mundo aí para obter. Então vai ficar N menos 1. Tá? Faz sentido? Vamos ver se faz sentido. Pega o capital vezes esse parênteses aqui. Vai ficar C que multiplica o parênteses. Tá aqui, ó. C que multiplica o parênteses. Tá? C que multiplica menos 1. C vezes 1 dá C, né? C vezes menos 1 dá menos C. Tá aqui, menos C. Então, é a mesma expressão, tá? Não mudou nada, assim. Só reorganizei os termos. O resultado é o mesmo. Perfeito? Então, aqui a gente tem uma expressão dedicada, né? Na capitalização composta. Então, aqui a gente tem o juro composto. Bom, juro ou juros compostos. Então, essa expressão a gente acaba não usando muito, né? A mais importante mesmo é a anterior. Essa aqui é a mais importante. Porque uma vez que você calcula o montante, né, é só subtrair, é só aplicar aqui, né? Se você tem o montante já calculado, é só subtrair o capital que você tem do início, né, que você sabe quanto você investiu, e o juro está dado. Mas se você quiser calcular o juro direto, sem passar pelo cálculo do montante, aí você vem nessa formulinha aqui que te dá o juro direto. Você não precisa calcular o montante, tá bom? Aí vai depender do que o exercício pede e daí do seu interesse, sua facilidade, tá? Não tem problema nenhum em usar um ou outro. Então vou aproveitar esses 10 minutinhos que está faltando aqui para duas coisas. Deixa eu, antes das duas coisas, perguntar para vocês. Tudo bem aqui com relação a montante composto, juro composto? Deixa eu ver se a enquete vai de novo. Vocês estão me acompanhando aqui no desenvolvimento? Não tem mais muita conta hoje não, assim, tô fazendo logo tudo que tem que fazer para depois ficar só com exercício. Não tem muito segredo. Então, deixa eu olhar a enquete aqui, tá bom, 20 segundos é suficiente, né? Encerrar aqui, obrigado quem votou, tá? Quem não votou não tem problema, era só para a gente dar uma... Tá aí, eu acho que todo mundo que votou pelo menos disse que está acompanhando. Ficou um pouco mais tranquilo. Então, interromper aqui. Esses 15 minutos que estão restando, eu quero fazer duas coisas. A primeira, as analogias, né, que a gente já fez, permanecem válidas. Tá? Quais são as analogias que a gente já fez? Se vocês lembram de valor atual e valor nominal, né? Então, existe ainda aquela relação entre o capital e o valor atual, permanece, tá? E o montante e o valor nominal. Então, permanece a analogia, são válidas ainda, né? Sempre são válidas, em qualquer contexto. Né? Então, a gente pode reescrever, se eu quiser, né, como o montante equivale ao nominal e o capital ao valor atual, então, equivale, né, se eu pegar aquela expressão aqui de cima, que eu falei que é a mais importante, onde tem o valor do montante, eu substituo pelo nominal, onde tem o valor do capital, eu substituo pelo valor atual. Só isso. Então, porque às vezes é preciso, e quando a gente for trabalhar com descontos, é muito utilizado também. Então vai ficar o valor nominal, o valor atual. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu melhoro um pouco isso, né? Então, da expressão do montante composto né? Substituir, lembra, era M, C, mais a taxa elevada à própria. Limpar isso aqui. Então, lembra, né? Ou, se você quiser isolar o valor atual, você pode. Né? Você pega esse cara aqui, está multiplicando,
passa ele dividindo. Vai ficar o valor nominal dividido por isso aí. O valor atual nada mais será do que o valor nominal dividido por 1 mais a taxa elevada ao prazo. Tá? Então a gente tem essas formulinhas também, que acabam sendo mais utilizadas lá novamente na hora de determinar desconto, né? Vai ter desconto composto, assim como a gente tem desconto simples. Tá? Mas eu já estou aproveitando para fazer a analogia com vocês. Assim já fica registrado, e quando a gente precisar usar, eu só puxo ela aqui. Tá bom? E a gente segue. Então, das duas coisas, uma era essa, né? Queria acabar com as fórmulas agora. Ainda vai ter mais umas hoje. Mas são simples. E queria, antes do intervalo, trabalhar com 2 exemplos, né? Vamos trabalhar com 2 exemplos bem simplesinhos. E eu não vou nem escrever enunciado, não vou nem contextualizar, nada. Eu vou dar os dados e pedir para calcular alguma coisa. Tipo assim, ó, primeiro exemplo. O capital vale 1.200. O prazo é de 4 meses. A taxa é de 6% ao mês. E aí eu peço direto o montante. Quanto vale o montante composto, né? Claro, aqui já estamos na capitalização composta. Tá? Montante composto. Calcule. Calculadora, tá? Outro. Segundo. Vamos ver se a gente faz os dois antes do intervalo. Aí já tá bom demais. 1.800, o valor nominal. Taxa, 4% ao mês. O valor nominal não, o prazo, né? 5 meses. E a pergunta é qual é o valor atual? Tá? Então, a gente tem 5 minutinhos, acho que dá tempo de fazer. Tá bom, eu vou colocar as fórmulas aqui. Aí fica mais fácil de você lembrar para resolver. Então, o montante, a fórmula do montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo. Tá? E a fórmula do valor atual, tinha escrito ali em cima, né? Agora há pouco. Se olhar lá de novo, nominal 1 mais a taxa elevada ao prazo. Bom, então vamos calcular. Por exercício 1 a gente vai usar essa, né? Por exercício 2, só calcular. Vou usar a calculadora aí. Vou dar 2 minutinhos. Tá, o processo é o mesmo, tá, pessoal? Só sem querer interromper, já interrompendo, dos casos anteriores. Independente do problema que eu já falei para vocês, né, na matemática financeira, sempre veja, o prazo e a taxa estão na mesma unidade de tempo? Estão. Ah, maravilha. Então, é a primeira pergunta que você faz. A segunda, antes de qualquer outra coisa, né? A taxa está na forma unitária? Não, está na forma percentual. Então, põe na forma unitária. 0,06. Mesma coisa para o outro exercício ali embaixo, né? Taxa e prazo, estão no mesmo unidade, não precisa transformar ninguém. Mas a taxa está na forma percentual, então põe ela na forma unitária. E aí você aplica a interpretação, a forma e tudo mais, tá? Então, legal, já está começando a chegar respostas aqui para mim. Eu vou montar, enquanto que o pessoal está terminando de resolver. Então, solução. E a gente confere, tá? Já vou substituir direto. R$ 1.200. A taxa 0,06 elevado à quarta potência. Vai dar 200 que multiplica 1,06. Pode manter ou não o parênteses aqui, não tem problema. Não tem mais necessidade, não tem operação aí dentro, né? E daqui você tira a resposta. Tá?
Aí você pode até colocar reais, tal, não sei o quê. Nesse caso a gente nem sabe se é reais, né? Segundo exercício. Valor nominal 1.800. Pronto. Quer dizer, agora é necessário uma calculadora, né? Vamos lá. Vamos de calculadora. 1.200 vezes 1,06 elevado à quarta potência. Tá aí, deu esse numerão, vou arredondar para duas casas decimais, né? 1.514,97. Já aproximei. Bom? Isso. Bateu aí, Mayara. Agora que eu tô vendo, o Guilherme mandou também, bateu o Guilherme. Vamos ver a segunda aqui. Segunda, cadê a conta? Tá bom, 1.800 dividido, não sei como é que essa calculadora trabalha, vamos ver. 1,4 elevado à quinta. Vamos ver se ela faz direto. Não parece ruim o resultado, não. Mas acho que eu vou... Eu nunca fiz isso nessa calculadora, desse aplicativo. Eu vou colocar um parênteses aqui para ver se... Acho que é isso aí mesmo, né? Vamos colocar um parênteses. 1,04 elevado à quinta potência e fecha para dá o mesmo resultado. Ela fez direitinho. 1.479,47. Então, 1.479,47. Já com a aproximação de duas casas decimais, tá? Peraí.